Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões do Rio de Janeiro, ministério dos meus queridos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, meus mentores espirituais. E esse episódio é um oferecimento do CETERJ, o Seminário Teológico do Rio de Janeiro. Se você quer avançar no seu chamado, procure pelo CETERJ com S nas redes sociais e avance no seu chamado. Eu quero relembrar, para quem chegou agora nesse podcast, que ele se chama Arco, pois tem a missão de ser um instrumento nas mãos de Deus para lançar você, que é uma flecha nas mãos dele, no alvo profético que Deus estabeleceu para você nesse tempo. Hoje, o nosso episódio é mais temático. Eu quero dizer com isso que nós vamos passear pela Bíblia e explorar diversos textos bíblicos em diversos contextos diferentes para abordar o tema da nossa ministração de hoje, que é renúncia. E antes de seguir em frente, eu quero deixar claro que nem toda saída de um ministério, de um lugar, de uma igreja, seja ela qual for, significa libertação, tá? Por mais que possa parecer. Bem como nem toda permanência de forma indiscutível em um lugar determinado é sinal de fidelidade a Deus. Algumas decisões parecem espirituais ali, cheias de maturidade, mas na verdade muitas decisões acabam nascendo do cansaço. Movimentos que parecem obediência a um comando de Deus, mas na verdade foram gerados pela pressão. E existem estações em que Deus está sim chamando pessoas a renunciar, a deixar, a encerrar ciclos, mas isso não pode ser confundido com o simples desejo de fugir de um peso que se está vivendo. Então nós estamos vivendo, pessoal, dias em que muitos estão cansados. Cansados emocionalmente, cansados espiritualmente, cansados de processos longos, de ambientes difíceis, de pressões que parecem não ter fim. E o perigo de dias como esses é que o cansaço começa a falar alto demais. A alma começa a gritar, a mente começa a buscar alívio a qualquer preço e, sem perceber, o coração passa a interpretar essa busca desenfreada por alívio como uma direção de Deus. Só que nem toda vontade de sair é o Espírito Santo conduzindo. Às vezes, é apenas a nossa alma tentando sobreviver a um desgaste. Mas, por outro lado, também precisamos reconhecer que existem momentos em que Deus, em sua soberania, exige renúncias. E Ele não apenas chama pessoas para começar projetos, Ele também chama pessoas para deixar lugares, deixar projetos. Há momentos em que Ele encerra ciclos, reposiciona pessoas, remove de lugares, redefine caminhos, ainda que seja doloroso, mas por orientação dele, direção dele. E é exatamente por isso que esse assunto exige discernimento. E é por isso que nós vamos falar um pouco disso hoje, porque entre a fuga e a obediência existe uma linha muito tênue entre sair porque Deus mandou e sair porque você não suportou mais. Existe uma diferença espiritual profunda. E quem não discerne isso corre o risco de desobedecer a Deus, tentando aliviar a própria dor. Corremos o risco de abandonar processos que muitas vezes são promovidos até pelo próprio Deus, que ainda estavam formando o nosso caráter. Nós corremos o risco de chamar de direção de Deus aquilo que na verdade era só um pedido de socorro da nossa alma. Então, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ruptura, antes de qualquer renúncia, existe uma pergunta que precisa ser feita diante de Deus com sinceridade. Isso é direção do céu ou é a reação natural da minha dor? Isso é o Espírito Santo me movendo ou é o peso da pressão me empurrando para tomar uma decisão desenfreada? E quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a perceber que Deus trata essas realidades de formas diferentes. Existem homens que quiseram parar, mas que Deus os sustentou na caminhada, para eles continuarem. E existem homens que não entenderam a sua dor, mas decidiram permanecer e continuar. Também existem homens
que foram retirados por misericórdia antes de um juízo da parte de Deus. E existem aqueles que viveram um tempo de transição entre uma promessa liberada e uma posição ainda não ocupada. Então, cada um desses cenários carrega uma chave. Cada um deles revela uma dimensão do agir de Deus. E juntos, eles nos ajudam a discernir quando é tempo de permanecer, quando é tempo de buscar tratamento e quando é tempo de sair. Quando começamos olhando para a vida do profeta Elias, a gente encontra nos retratos mais honestos do esgotamento de um homem de Deus. O profeta Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, de ver o fogo descer do céu, de ver realmente um sinal ali muito forte da existência de Deus, do senhorio de Deus, da majestade de Deus, da soberania, ele, mesmo assim, foge diante de uma ameaça feita por Jezabel. E ele praticamente, pessoal, entra em colapso. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, a gente vai ver o seguinte, né? Está escrito assim: E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, por não sou melhor do que os meus pais. Elias ali, ele não estava discernindo um novo tempo para a vida dele, ele não estava nada, muito pelo contrário, ele mesmo se foi ao deserto, o texto deixa claro isso, ou seja, ele mesmo procurou ir para o deserto sozinho, pelas próprias pernas, né? Ele não estava discernindo nada, ele só estava exausto, e ele não estava ouvindo uma direção de Deus para sair, ele só estava tentando escapar da dor que ele estava sentindo. E como Deus responde a isso? Será que Deus responde a Elias de uma forma grosseira, autoritária? Não, de maneira nenhuma. Deus respondeu ele com cuidado. Lá nos versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo, a gente lê o seguinte, ó: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Zimbro é uma espécie de árvore, tá? Perdão. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Perdão, pessoal. Então, olha só que interessante, né? Tem vezes que o melhor remédio para não tomar uma decisão errada é tirar um cochilo. Comer uma comidinha, tomar ali uma aguinha, né? Descansar mais um pouquinho, tirar mais um cochilo, uma sonequinha, né? Mas a gente observa que antes de Deus falar de propósito e dar comandos para o profeta, ele trata do homem. Antes de dar direções a Elias, o grande profeta da nação, ele primeiro restaura a alma do homem Elias. Isso nos ensina que existem momentos em que sair não é a resposta, mas buscar ser cuidado, sim. Sair não é a resposta. Você tem que simplesmente ser sincero, buscar cuidado. E não há pecado nisso, não há demérito nisso. Eu percebo que existe um medo das pessoas de serem sinceras em dizer: olha, eu não estou aguentando mais, por favor, me ajuda. Geralmente, quando essa informação vem à tona, né? Não estou aguentando mais, ela vem acompanhada do restante, né? Não estou aguentando mais, e por isso estou indo embora. Ou então, olha, eu estou com burnout, olha, eu estou com crise de ansiedade. Por quê? Porque absorveu e decidiu carregar tudo aquilo que Jesus nos ensinou a depositar sobre ele e tomar do seu fardo, que é leve. Procurar ajuda é decidir não carregar sozinho, seja lá que peso for. Às vezes o peso que você está sentindo é por conta de pecados que você não abriu mão, por conta de acúmulos de situações desgastantes que você viveu, não só no ministério, mas na família, no trabalho, na saúde, em vários pontos, e que você fica com medo porque a palavra descanso ou tratamento, ou mesmo banco, ela tem um sentido muito pejorativo no meio cristão. Se você ficar um período de 1, 2 meses fora da escala porque você está exausto, está cansado,
Você sabe que as pessoas geralmente vão achar que você está em pecado e que você está sendo disciplinado. Então, a gente precisa ser muito sincero em dizer que essa cultura precisa acabar. Tem gente que precisa de períodos de descanso para colocar a mente em ordem. E não é simplesmente ficar em descanso e abandonar tudo, não. É de ser tratado. A Bíblia diz que Deus, nesse período de descanso de Elias, alimentou ele com pão e com água. E nós sabemos que pão aponta para Cristo, aponta para a palavra, aponta para alimento. E água aponta para o agir do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, né? Então, meus irmãos, não é você simplesmente largar tudo e voltar só um mês depois para a igreja, não. É você simplesmente parar de trabalhar. Você sentar e receber, ser alimentado, ser cuidado, descansar, porque isso é genuíno. Deus ele criou o universo e no 7º dia descansou. Mas nós achamos que somos maiores do que Deus e podemos trabalhar 7 dias por semana. Essa é uma visão errônea, né, de como tratar a vida com Deus no ministério. E quando nós olhamos para a vida de Jó, por exemplo, a gente vai para uma outra dimensão. Jó não estava fugindo, nem pedindo para sair de nenhum lugar específico, mas ele estava mergulhado num sofrimento que ele não fazia a menor ideia do porquê. E mesmo assim, a Bíblia declara que, mesmo sofrendo da forma como estava, ele não pecou. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. E mais adiante, lá no auge da dor que Jó estava sentindo, após perder seus filhos, após perder sua riqueza, após perder sua saúde, e sem contar nos amigos pentelhos, chato ali, falando que ele estava todo errado e ele não estava, ele declara no capítulo 13, versículo 15 do livro de Jó, numa versão, tá, pessoal, traduzida na linguagem de hoje, tá, para um entendimento mais fácil aqui nesse caso específico, diz assim: não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Então Jó nos ensina que nem toda dor é sinal de algo que precisa ser abandonado. Às vezes é fidelidade que Deus está, né, provando ali na permanência de Jó, mesmo sem Jó ter resposta nenhuma, pelo menos até quase lá no final do livro. A única resposta que ele tinha era dos amigos falando que: pô, Jó, confessa logo isso daí, para de esconder, você pecou, não pecou? Pecou sim, Jó, para logo com isso, seja sincero, não tem nenhum problema nisso não, confessa, né? A mulher dele até sugere que ele, na versão que nós temos em português, é amaldiçoe seu Deus e morre, mas a gente já sabe que no original essa palavra amaldiçoar, na verdade, tem outro sentido, tem outro contexto, né? Na verdade, a mulher estava dizendo para ele mais ou menos assim: olha, ô Jó, abençoa esse Deus, né? Seja grato e morre logo de uma vez, né? E aí Jó fala, né? Como falas uma louca mulher. Então, mesmo tendo a certeza que ele iria morrer nas mãos de Deus, ele permaneceu. Ele tinha essa convicção, porque ele sabia da índole que ele tinha. Ele sabia que não tinha falta nenhuma a ser contada contra ele. E aí, se a gente for lá para Gênesis e olhar a história de um homem chamado Ló, a gente vai ver um outro cenário. Ló é o cenário da retirada por misericórdia antes do juízo de Deus. Ló é a figura do cara que foi tirado de um lugar onde ele não devia nunca ter estado. Então Deus estava decidido a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele compartilhou isso com Abraão. Quando Deus desceu à terra e visitou Abraão, falou que ele seria pai, né, e Sara teria um filho. Nesse contexto, Deus tinha vindo com alguns anjos ali com ele. E aí Deus fala, né, ó, os anjos foram, né, na direção de Sodoma e Gomorra. E aí Deus fica ali conversando com Abraão. E aí Abraão começa a fazer um movimento de intercessão ali no capítulo 18, lá no versículo 23. E basicamente Abraão fica perguntando para Deus: olha Deus, você vai destruir mesmo Sodoma e Gomorra? Mas tem justos lá. Você vai fazer isso mesmo? Vai destruir o justo com o ímpio? Poxa, se tiverem 50 justos lá, tu vai destruir esse mesmo? E aí Deus responde: não, se tiverem 50 justos,
dentro da cidade de Sodoma, eu vou poupar a cidade por amor a todos eles. E aí o diálogo se estende ali, Abraão vai testando, até que Abraão pergunta, e se tiverem 10? E Deus responde, olha, se tiverem 10, eu também não vou destruir a cidade. Acontece que quando os anjos chegam lá na cidade de Sodoma, eles viram que o número de justos estava longe de chegar a 10. E até mesmo Ló era um cara, ao meu ver aqui, tá particular meu, ao meu ver, Ló era um cara um pouco duvidoso. Mas por amor a Abraão, Deus arrancou Ló e a sua família da cidade, porque Deus havia decidido destruir a cidade, né? A gente vai ver até que Ló, ele não sai por discernimento. Ah, não, eu estou discernindo aqui, o tempo agora é de sair de Sodoma, né? Nem de uma inspiração dada por Deus, coisa nenhuma, né? Ele saiu por a misericórdia de Deus, arrancado literalmente de lá. Isso nos mostra que existem ambientes que entram em rota de juízo diante de Deus, mas Deus sabe o que fazer exatamente para preservar os seus. Mas também esse caso nos alerta que nem toda saída é fruto de uma maturidade espiritual. Às vezes é só esse livramento da parte de Deus mesmo, diante de uma permanência que não deveria nem ter existido. Abraão, vocês sabem bem da história, né? Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Só que Abraão, receoso ali por ser idoso, né, tal, ele leva um sobrinho só. Deus falou para ele sair do meio dos parentes, mas ele pegou um sobrinho ali, ele deu aquele gol de mão, ele falou, Deus mandou ir, mas eu vou levar esse aqui só por garantia. E aí ele leva quem? Um sobrinho, Ló. E Ló era esse cara que ao longo do tempo vai enriquecendo junto com Abraão, os dois vão ficando muito ricos. E eles eram numerosos de tal forma que os pastores de um começaram a brigar com os pastores de outro. E aí Abraão já ficou, né, nervoso com aquela situação e falou assim, ô Ló, faz o seguinte, olha aqui toda a terra diante de você. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A gente só não pode mais caminhar junto. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis também que Ló, então, ele olha assim, vê aquelas campinas verdinhas, né, as campinas do Jordão, e ele fala, tá, eu vou para lá então, lá é mais bonito. Então ele cobiça aquele lugar com os olhos, ele cobiça aquela posição geográfica com os olhos, ele não se atenta aos riscos que ele estava correndo, né? Então, quantas vezes a gente se coloca em posições que não era para a gente estar, porque os nossos olhos cobiçaram, os nossos olhos acharam bonito, acharam uma grama verdinha, era tudo que eu sempre quis, né? Passei a minha vida inteira desejando por isso, um lugar verdinho, bonito para poder morar, né? E mal sabia ele que ele estava indo para um lugar que em breve ele teria que ser arrancado de lá, porque não era nem para ele estar junto de Abraão, muito menos ter parado lá na cidade de Sodoma. Então, meus irmãos, a gente chega a um outro ponto mais sensível da história, que nós falamos de Elias, nós falamos de Jó, nós falamos de Ló, e agora nós vamos falar de Davi e Saul. E aqui a gente não está falando apenas de alguém que estava em sofrimento, nem apenas de um juízo iminente da parte de Deus, mas de um tempo de transição, de um tempo em que Deus já havia decidido algo no céu, mas ainda não havia manifestado plenamente na terra. Saul ainda era rei, mas já tinha sido rejeitado por Deus. A gente vai ver no capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 13 e 14, o texto diz, então disse Samuel a Saul, já tem rejeitado o Senhor o teu reino, e o Senhor tem buscado para si um homem segundo o seu coração. E Davi, naquela altura do campeonato, já havia sido ungido por Samuel, mas mesmo assim, Davi continuou servindo por um período, num ambiente onde a rejeição já havia sido decretado. A gente vê que Davi foi chamado para tocar a harpa lá, né, enquanto Saul era atormentado pelo espírito, mas a gente vê que em alguns momentos Saul tentou matar Davi dentro do palácio. E Deus
Na verdade, Davi, ele entendia algo que muitos não entendem nos dias de hoje. Existem processos que não podem ser acelerados pela perseguição, pela dor. Há saídas que não podem ser produzidas pela nossa própria força. Existem transições que pertencem exclusivamente ao tempo de Deus. Por esse motivo, Davi nunca ousou levantar a mão contra Saul, mesmo tendo diversas oportunidades para isso, mesmo já sabendo que ele seria rei em algum momento. Então, isso nos confronta profundamente. Então, recapitulando aqui, né? Porque Elias nos mostra que nem todo desejo de parar vem de Deus. Jó nos ensina que nem toda dor é motivo para sair. Ló revela que Deus pode remover alguém por misericórdia antes de trazer juízo sobre um lugar. E Davi nos ensina o quê? Que mesmo quando Deus já decidiu uma coisa, ainda existe o tempo de espera, de submissão e de temor, até que aquilo se manifeste. Lá na Escola do Clamor, quando eu passei em 2025, início do ano passado, né, na verdade, uma coisa que eu aprendi lá em uma das ministrações é que existe o tempo do chamado, mas existe o tempo do estabelecimento do chamado, e que são tempos diferentes. Na vida de Davi a gente vê isso acontecendo claramente. Ele foi chamado, foi ungido, mas o estabelecimento só veio lá em 2 Samuel capítulo 5, lá na frente. Então olha que interessante, Davi não tocou em Saul, mas também Davi não permaneceu passivamente o tempo todo ali, em um ambiente onde a sua vida já estava começando a ser ameaçada. Então existe um momento em que permanecer deixa de ser submissão a Deus e passa a ser meramente imprudência. Porque o texto mostra claramente essa transição. Saul começou a intentar contra a vida de Davi. Em determinado ponto, Davi ele discerne esse risco real contra a sua própria vida e toma uma decisão. Ele fala no capítulo 27 de 1 Samuel, logo no início, ele disse, porém, Davi no seu coração. Veja, ele falou com ele mesmo. Ele nem esboçou isso para alguém. Ele pensou, né? Ora, algum dia eu vou morrer pela mão de Saul. Então não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então, pessoal, olha, isso precisa ser lido com muita atenção. Davi, ele não está aqui sendo guiado por uma ordem explícita da parte de Deus. Ele está discernindo uma realidade. Depois de tudo que ele passou, Saul não mudou, a perseguição continuava e permanecer ali significaria morrer antes do tempo. Isso nos ensina algo muito profundo. Existe uma diferença entre não tocar em Saul e continuar se expondo a Saul. Davi honrou a autoridade, mas ele não se entregou a uma destruição iminente. Ele não ia ficar ali, eu vou obedecer, vou permanecer, mesmo que eu morra. Não. Ele não acelerou o juízo de Deus sobre Saul, mesmo sabendo que ele era o rei legítimo que Deus tinha já ungido. Mas ele também não se colocou como vítima de uma perseguição que não acabava, que estava clara já para todo mundo ali dentro do palácio. Ele saiu convicto de quem ele era, ele guardou o coração dele. Não para usurpar o trono, mas para preservar a própria vida. Isso, gente, revela uma maturidade de Davi gigantesca, que nós temos que ter maturidade no momento de fazer movimentos estratégicos. Porque existem pessoas que, em nome de honrar, entre aspas, uma liderança ou um ministério, eles permanecem em ambientes que estão destruindo a sua própria saúde, a sua fé, a sua identidade. E isso não é fidelidade, isso é falta de discernimento. Deus não chamou ninguém para ser cúmplice da própria destruição. Ao mesmo tempo, enquanto Davi estava presente no palácio, as aparências se mantinham. Saul era atormentado por Deus, mas ele sentia alívio enquanto Davi tocava, enquanto Davi servia, enquanto Davi estava ali por perto. E quando Davi sai, aquela perseguição, aquela perturbação na cabeça de Saul, aí que ela começa a ficar notória para todo mundo no reino mesmo, porque ele começa a perseguir Davi fora do palácio, buscando matar Davi a qualquer preço, a qualquer custo. E, gente,
a vida de Davi não foi fácil, mas foi a partir dessa renúncia que se juntaram a ele pessoas que também estavam insatisfeitas e feridas por aquele modelo de liderança caído, sem a presença do Espírito Santo, e vieram se tornar os seus valentes. Então, meus irmãos, a gente precisa ter uma maturidade grande para falar disso aqui, porque tem pessoas que saem do ministério e logo são cercadas por pessoas que também estão insatisfeitas, mas elas não estão ali para buscar a direção do Espírito Santo. Não, elas saem para lamber as feridas umas das outras. E aí, meus irmãos, começa aquela coisa tenebrosa de uma pessoa aí no Instagram ficar mandando indireta para os outros, postando, falando besteira, fazendo fofoca. Esse é um ambiente onde o Espírito não está. Então, se você saiu de um lugar e foi para esse lugar de roda de escarnecedores, pode ter certeza que não foi Deus que te levou. Foi a sua própria emoção, o seu próprio desgaste. Então, meus irmãos, eu não lembro se eu falei em algum episódio anterior aqui, mas existe um texto muito evocado por líderes de ministério de louvor e adoração para justificar a busca pela técnica acima de qualquer preço. Eles dizem: olha, precisamos oferecer a Deus o melhor, pois Davi foi escolhido para servir no palácio porque tocava bem. Mas o texto de 1 Samuel 16 não diz isso. Vamos ler juntos, lá no versículo 15 a 17. Diz assim: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. É isso, eles se ofereceram para buscar alguém que sabia tocar. E aí no versículo 17, Saul disse: procurem então um homem que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Então, quando as pessoas evocam esse versículo, né, me dá um arrepio, porque o desejo por alguém que tocasse bem surgiu do coração de um líder que estava operando sem o Espírito Santo e que acreditava que uma boa técnica seria suficiente para preencher o vazio que o Espírito Santo havia deixado nele. E pior, suficiente para afugentar o espírito mau enviado por Deus. Mas o que Davi oferecia não era uma técnica apurada, por mais que ele fosse técnico, mas era o coração segundo o coração de Deus. Um coração que se comprometia em cuidar das ovelhas de seu pai, em pastorear, e que enfrentava leões, que enfrentava ursos. E aqui está um detalhe interessante, né? Eu tenho uma interpretação minha a respeito desse texto, tá? Eu entendo que os leões são figuras de liderança. Na selva, o rei é o leão, né? Não é o que diz? Então eles são figuras de poder, de comando, de liderança, né? Então Davi protegia as ovelhas de toda figura de liderança autoritária que queria se alimentar das ovelhas, queria se alimentar da inocência das ovelhas através do grito, do autoritarismo, né? Da necessidade de ser reconhecido, bem como Davi lutava também contra ursos. Quem eram os ursos? Ursos são os animais que são conhecidos por matar uma pessoa, matar a sua presa com um abraço. O abraço de urso. A gente vê que o abraço do urso ele mata suas presas por asfixia, sem respirar. Ou seja, todo aquele que se aproxima das ovelhas para, através de abraços, através de uma falsa amizade, né? Eu vejo que tem pessoas que através disso tentam impedir as ovelhas de se relacionarem com o Espírito Santo, de buscar a direção em Deus, de buscar a revelação do que tem que ser feito no Espírito Santo. E aí, através do abraço, do acompanhamento, essas pessoas sugam, essas pessoas ficam ali, são um peso, até que a vítima não consegue mais respirar e morre. Então, é esse Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Ele não saiu debaixo de rebelião, ele não saiu levantando a mão contra Saul, não saiu tentando provar que estava certo, ele simplesmente saiu, ele se moveu para fora do alcance daquilo que queria claramente matá-lo.
Ele renunciou, gente, aos confortos e ao status do palácio, imagina. Ele renunciou à posição que ele tinha ali. Então, quantas lideranças, né, a gente vê que renunciam porque estão vendo que o lugar não está sendo mais sendo gerenciado pelo Espírito Santo. E ela ali não tem o poder ou a capacidade de trazer essa realidade para o lugar, né? Então, ele renunciou aos confortos, ao status, consciente de que não era um ambiente que formava quem ele era, mas a unção que estava sobre a vida dele. E, gente, honrar algo ou alguém não implica você se anular completamente. Essa cultura da honra, né? Eu lembro que uma época era muito tóxica nas igrejas de modo geral, onde a liderança buscava ser honrada a qualquer custo, e Deus nunca pregou isso, Deus nunca orientou isso, pelo contrário, Jesus dizia que aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Então, Davi sai, mas ele sai sem perder o coração, sai sem perder o temor, sem perder a promessa. Ele conseguiu discernir que Deus estava transicionando ele para um novo tempo. E isso trazia a reboque a exposição daquilo que Deus já havia rejeitado. Então, meu querido, se você saiu por orientação de Deus, né, por direção, por reconhecer o que estava acontecendo ao seu redor, não busque se justificar, não busque matar Saul. Sai do Facebook, sai do Instagram, para de botar sua alma lá, porque isso mostra que você, na verdade, é quem está ferido. Que o problema não está na liderança, o problema está em você. E talvez essa seja uma das chaves dessa ministração. Saber quando a permanência forma o seu caráter e quando a permanência começa a te destruir. Porque Deus ele não só apenas prova a nossa fidelidade em permanecer a qualquer custo. Não é isso. Ele também nos preserva. Ele cuida de nós. Então, juntando tudo isso, vamos recapitular aqui, né? Elias nos ensina que há momentos de parar para ser restaurado. Jó nos ensina que há momentos de permanecer, mesmo sem entender o que está acontecendo. Ló nos mostra que há saídas para desfazer o que não deveria nem ter começado. E Davi nos revela que há processos que não podem ser acelerados, mas também há momentos em que precisamos discernir o ambiente ao nosso redor, para não morrermos antes da promessa. Isso nos leva a um lugar de profundo temor. Nem toda saída representa uma fuga, e nem toda permanência é obediência. Olha para o seu líder, olha para o seu pastor, olha para quem está acima de você. Se você vê ali um homem de Deus, alguém que busca a orientação do Espírito Santo, alguém que está lutando, mesmo com as dificuldades que o ministério em geral ele apresenta, você pode ter certeza que Deus está formando você. Agora, se você olha para a sua liderança e é uma liderança que você vê que não tem nada de Deus, e quando não tem nada de Deus, isso tem que ficar muito claro, né? Quando não tem realmente nada, de absolutamente nada de Deus, olha, é como diz o Salmo 133, né? O óleo que desce sobre a cabeça escorre pela barba e toca até a orla das vestes. Se a cabeça está contaminada, ela vai contaminar todo o corpo. Por isso é muito perigoso você estar sujeito a lideranças desse tipo por muito tempo, e até o momento em que você começa a ser ameaçada, começa a ser, né, caluniado, começa a ser ofendido, e aquilo vai entrando no seu coração, aquilo vai te ferindo. Talvez seja a hora de você fazer uma pausa estratégica e buscar cuidado, buscar orientação, buscar renovo, porque se realmente aquele ambiente não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, Deus ele vai agir, Deus ele vai intervir. Então, por isso, mais do que decidir entre ficar ou sair, o céu busca, na verdade, um coração que discerne, o coração que não reage, que não foge, que não se precipita, mas que se submete, em primeiro lugar, e obedece ao que Deus quer acima de todas as coisas. Então, Davi não saiu correndo logo de cara, ele ficou lá, ele serviu, ele permaneceu, tal. A saída dele só foi realmente no momento em que ficou insustentável. Porque no final não é sobre o movimento que você faz, é sobre quem está movendo você.
É o seu coração? É Deus? É o seu cansaço? Então, diante disso tudo, a pergunta permanece ecoando, gente. O que você está vivendo hoje é um Elias precisando de cuidado, um Jó sendo provado na permanência, um Ló sendo retirado de um lugar que nunca devia ter ocupado, ou um Davi sendo formado no tempo da promessa da espera. E, gente, a gente precisa discernir. Se for cansaço, Deus ele quer restaurar você. Se for prova, Ele quer sustentar você. Se for juízo, Ele quer proteger você. E se for algo necessário para o cumprimento de uma promessa na sua vida, pode ter certeza que Deus sabe cumprir sem que você precise forçar, antecipar ou mesmo fugir do processo. O que nós não podemos fazer é tomar decisões definitivas baseadas em emoções temporárias. O que não podemos fazer é chamar de direção aquilo que nasceu de uma exaustão. E o que não podemos fazer é abandonar o lugar onde Deus ainda está trabalhando, simplesmente porque o processo ficou pesado. A gente tem que ser sincero em reconhecer o que está causando esse peso, o que está causando essa exaustão. Será que não é uma expectativa que eu coloquei e que não foi suprida, não foi cumprida? Será que foi uma comparação que eu comecei a fazer com outros ministérios e comecei a me frustrar porque aquilo que eu estou fazendo não é igual o que o outro irmão está fazendo no outro ministério? Lembra do que eu falei no último episódio sobre os cestos? Exatamente. Então, meus irmãos, quando a gente olha para cada trajetória, a gente vê que Elias, que pediu para morrer debaixo de um zimbro, ele não terminou na caverna, nem no esgotamento. Ele foi restaurado, ele foi sincero com Deus, ele falou: Deus, eu quero morrer. E Deus restaurou ele, Deus realinhou ele, e ele voltou a caminhar debaixo do propósito. Elias ungiu reis, levantou Eliseu como sucessor, e no fim ele não experimentou nem mesmo a morte comum dos homens. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Ou seja, aquilo que quis parar, aquele homem que quis parar, terminou sendo tomado pela glória de Deus. Quando a gente olha para Jó, que atravessou o vale do sofrimento sem resposta nenhuma de Deus, ele não terminou na perda. Deus não apenas sustentou ele, como também restaurou de forma abundante a vida de Jó, incluindo anos de vida para poder desfrutar daquele novo tempo. Ou seja, aquele que permaneceu fiel viu Deus transformar toda a dor em restituição. E Ló estava onde ele não devia nem estar, mas ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Deus não permitiu que o juízo caísse sobre a cabeça dele. Ele foi preservado porque havia um intercessor orando por ele. Ou seja, mesmo aquele que saiu de onde nunca devia ter nem entrado, foi guardado. E Davi? Davi, que esperou, que fugiu quando necessário, que não tocou no ungido, que atravessou o processo sem corromper o coração, ele não terminou vagando pelo deserto, nem vagando pela perseguição, de perseguição em perseguição. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 5, como eu falei, que ele foi ungido rei. Lá no versículo 3 nós vamos ver isso. Ele já tinha sido levantado rei em Hebrom, se eu não me engano, no capítulo 2, e no capítulo 5 ele é levantado rei sobre Israel, todo Israel. Mesmo tendo havido ali um movimento de usurpação de poder, Abner, que era o chefe dos exércitos de Saul, vai correndo atrás de Isbosete ou Isbaal e coloca Isbosete como rei à revelia de todo mundo, E aí acontece uma conspiração lá entre eles mesmos, eles morrem, e Davi foi achado lá em Hebrom e foi levantado rei. Então a promessa se cumpriu não pela força, não pela pressa, nem pela dor, mas pela fidelidade de Deus ao longo do processo. E, gente, Deus sabe como restaurar quem está cansado. Deus sabe como honrar quem permanece fiel. Deus sabe como nos trazer livramento. E Deus sabe como cumprir cada promessa no tempo certo. Nenhuma dessas histórias terminou no caos, na confusão, na derrota.
Porque quando o nosso coração permanece em Deus, o final nunca é definido pela crise, é definido pela fidelidade de Deus. E talvez essa seja a segurança que você precisa hoje aí que está me ouvindo. Se você se render, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Ele vai te conduzir. Se você permanecer fiel, Deus ele vai te sustentar. Se você precisar sair de acordo com a leitura que você faz aí do local onde você está, é Deus que vai direcionar você. E se houver uma promessa, Deus ele cumpre. Pode ter certeza que se você sair debaixo da direção de Deus, Deus mesmo vai guiar os seus passos. A gente vê que Davi ele é alimentado até com os pães lá da preposição, os pães que eram oferecidos no altar, né, que eram proibidos de comer. Deus até permite Davi de comer desse pão. Por quê? Porque é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá a direção. Ó, vai por aqui, vai por ali. Aqui, se você for, você vai cair na direção dos inimigos, então dá a volta. Então Deus ele te dá as orientações. Se você saiu e está perdido, é tempo de voltar. É tempo de voltar ao centro. É tempo de colocar Jesus no centro. O seu papel não é controlar o processo. O seu papel é guardar o seu coração, que é altar. Porque no final não é um ambiente que define o seu destino. Não é a pressão à sua volta que define o seu futuro. Quem define tudo isso é Deus na sua vida. Então eu quero orar com você que está aí do outro lado. Por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada irmão, cada irmã que está me ouvindo. O Senhor conhece profundamente o coração de cada um. Conhece o cansaço que ninguém viu, as pressões que não foram ditas, as dúvidas que têm sido carregadas em silêncio e também pecados ocultos, práticas que o Senhor já pediu para abandonar, mas a pessoa ainda decide carregar. E diante de Ti nós não queremos esconder nada. Nós colocamos o coração no Teu altar. Então, Pai, sonda agora mentes e corações, revela o que está desalinhado, expõe o que precisa ser tratado, ajusta aquilo que foi distorcido pela dor, pelo cansaço, pelo medo, pelo desgaste. O Senhor é aquele que sustenta, então nós lançamos diante do Senhor todo o peso, toda a decisão, toda a inquietação. Nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão da pressa, nós abrimos mão de tentar resolver com a nossa própria força e pedimos, Senhor, alinha o nosso coração ao Teu, que acima de qualquer posição, qualquer cargo, qualquer título, qualquer função, qualquer coisa, o nosso coração permaneça rendido, sensível e fiel à Tua presença. Nós declaramos que não seremos guiados pela confusão, mas pela Tua paz, que excede todo entendimento. E confiamos que o Senhor, que começou a boa obra, é fiel para completá-la, meu Deus. Então nós entregamos tudo a Ti e descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quero agradecer a você que esteve aqui até o final dessa mensagem. Curta, compartilha com seus amigos e irmãos e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa palavra, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!